Boa tarde, estamos começando mais uma Expressão no Ar pelo Facebook do Amazonas Atual. Eu e Rosiane Carvalho fazendo uma análise sobre os últimos acontecimentos da eleição suplementar no Amazonas. Começamos então, Rosiane, pelo que aconteceu agora há pouco. O governador Davi Almeida anunciou que não será candidato, tem vontade de ser candidato, mas que o senador Omar Aziz não lhe cedeu espaço para isso, né? Não cedeu o partido para que ele fosse candidato. E ele já anuncia de antemão que não apoiará o ex-governador Amazonino Mendes se ele for candidato. E todo mundo sabe, de conhecimento público, que o ex-governador está sendo apoiado pelo Omar Aziz, né? Então, a Rosiane esteve lá, acompanhou esse momento em que da entrevista coletiva do Davi Almeida e comenta pra gente o que foi que ela viu de público e nos bastidores. Você estava lá também, né? Tinha uma quantidade razoável de jornalistas. Valmir, essa coletiva ela foi convocada de uma maneira meio não comum, né? O que geralmente a gente vê nas coletivas. Foi anunciado que haveria uma coletiva sem se dar o assunto, e se criou toda uma expectativa que o governador interino falaria sobre a eleição suplementar. Exatamente, e foi todo mundo para lá, né? Inclusive, alguns sites, já conseguindo algumas informações de bastidores, anunciaram que ele falaria o que falou, não da maneira como falou, porque ele foi bem além das expectativas nas declarações dele, né? Mas ele passou meia hora falando de assuntos importantíssimos, né, em relação aos investimentos do Estado. Achei interessante, ele falou a respeito de cortes que foram necessários há uns 20 dias, mais ou menos. Logo que ele assumiu, ele anunciou uma gestão estratégica na área da saúde, para diminuir filas, uma série de ações, e dessa vez anuncia cortes na área de saúde para poder investir, ao menos na coletiva de hoje. O foco foi anúncio de cortes na área de saúde, cortes na área de educação. Segundo ele, precisa economizar para cumprir aí a lei de responsabilidade fiscal, todas as questões que ele precisa cumprir como gestor, e anunciou uma série de obras, todas elas de infraestrutura no interior do estado, né? Resumidamente, nessa coletiva ele tratou desta maneira. E fazendo de vez em quando provocações para a imprensa que não perguntassem, porque ele estaria ali disposto a falar. E evidentemente que as pessoas estavam loucas, os jornalistas e não jornalistas também, a gente tem que pontuar isso também, né? Isso virou uma forma de se fazer coletiva, né? É muito complicado trabalhar também nesses momentos, porque tem uma série de pessoas que não são jornalistas e que fazem uma confusão ali, às vezes atrapalham o nosso trabalho, né? E essa coletiva de agora mostrou muito essa nova forma de fazer coletiva aqui do governo do estado, da prefeitura de Manaus também. E aí ele acabou... Vamos manter o parênteses, só para a gente não estar aqui classificando quem é jornalista e quem não é jornalista, que trabalha nos meios de comunicação. São pessoas de fora dos meios de comunicação. Não estou entrando no meio, são pessoas de fora dos meios de comunicação, diploma, muitas vezes não é esse o pessoas debate. que trabalham na gestão pública. Pessoas que trabalham na gestão, que fazem perguntas. Que vão para lá para atrapalhar o trabalho da imprensa. Exatamente. E fica até pega mal, né? Cria uma imagem negativa, porque levanta tanta bola que às vezes o próprio entrevistado se perde ali naquelas confusões. Hoje passou um pouco da medida, né? Porque virou uma conversa em alguns momentos em que as pessoas elogiavam que ele precisava ser o candidato do grupo. E aí, quando foi questionado a respeito, ele falou que não seria candidato, tomou essa decisão ontem de não ser vice de ninguém, porque segundo ele, foi a proposta que ele foi apresentada, né? Renunciar ao cargo de governador interino, renunciar provavelmente ali a Assembleia Legislativa também, e ser vice na chapa, tendo o ex-governador Amazonino Mendes como cabeça, né? Exato. Ele disse que deu uma gargalhada a esse respeito, a essa proposta,
e tomou a decisão de nem ser vice e nem apoiar Amazonino Mendes. Pois é, ele disse também que foi convidado pelo Marcelo Ramos, né, para compor uma chapa com Marcelo Ramos, e também não aceitaria, pelo menos na condição. Porque tem duas questões. Uma é para ser vice, ele precisa renunciar ao cargo, né? A outra é que era para ser candidato, né? Se ele fosse candidato e Marcelo Ramos fosse vice, ele teria que ter partido, e não tem, porque quem manda no partido é o Omar, né? Então o Omar decidiu que vai apoiar o Amazonino, o Davi recua agora e diz assim: eu não vou apoiar o candidato que foi indicado pelo meu líder, né, que ele chama o Omar de líder. Diz que respeita muito o Omar, tem muito respeito pelo Omar, mas desta vez não vai seguir a orientação. Lembrou que em 2014, em 2010 ele apoiou aliás, em 2012 ele apoiou a candidatura da Vanessa Graziotin, que estava sendo, a pedido do Omar, ele apoiou a candidatura da Vanessa em 2012 para a Prefeitura de Manaus, apoiou a candidatura do José Melo em 2014, né, para a reeleição, também a pedido do Omar, e apoiou em 2016 a candidatura de Marcelo Ramos, também a pedido do Omar. E que nesta eleição ele não iria seguir a orientação do Omar para apoiar o Amazonina. Agora tem uma outra questão, Rosiane. Ele diz na coletiva que não vai apoiar nem criador nem criatura. E aí ficou uma dúvida se ele estava falando de Omar Aziz e Amazonino, ou de Amazonino e Omar Aziz, né? O criador Amazonino, criatura Omar, ou se ele estava falando de outro candidato, né? O pré-candidato, que é Eduardo Braga. Porque tanto Omar Aziz como Eduardo Braga são filhos políticos de Amazonino Mendes, né? Então o Davi Almeida soltou essa, né? Disse que não ia apoiar nem criador nem criatura, e quando foi questionado se apoiaria, aliás, depois ele disse que apoiaria, não apoiaria o Amazonino. Ele não disse que não apoiaria Braga, ele disse que tomou duas decisões, né? Uma de não ser vice de ninguém, a outra de não apoiar a Amazonina. E até foi uma pergunta minha se ele apoiaria então o Eduardo Braga, né? Ele disse que conversou, ele não respondeu a pergunta. Eu insisti dizendo: olha, o senhor disse que não apoiará nem criador nem criatura, eu quero saber se o senhor se referia a Amazonino e Eduardo Braga. E a resposta dele foi a seguinte: para o bom entendedor, meia palavra basta. Para mim não ficou claro, né? Valmir, essa informação que você falou, que o governador interino falou durante a coletiva a respeito do convite, né, de uma conversa que ele teria tido com o Marcelo Ramos, ex-deputado estadual, que foi candidato a prefeito na eleição passada, que foi apoiado por esse grupo, e o Marcelo teria tido uma conversa com ele em que teria articulado que seria vice do Davi Almeida. Se o Davi Almeida fosse o candidato, ele seria o vice. E nos bastidores, hoje, que circulou entre deputados, né, entre pessoas do próprio PSD, ligados ao PSD, é que de fato houve essa conversa, como também houve conversa entre o Marcelo e o senador Omar Aziz, ele dizendo que não seria vice, não aceitava ser vice de ninguém. A gente tem conversado a respeito da cobertura de bastidores. É muito complicada, né, nas articulações de alianças, né, justamente quando vai se aproximando a época da convenção, tem muita informação que você tem que apurar muito para saber o que é verdade, porque os interlocutores, as pessoas, é comum dispararem boatos. Mas essa cultura da informação que não tem fundo, ela está ficando tão grande que os próprios políticos, eu acho que eles estão lidando dessa maneira. O que eu percebi é que houve muito, entre eles, muito blefe, né? Entre todos eles, conversas que acabaram criando situações, inclusive, que colocaram pra gente que foi uma situação constrangedora que o governador interino passou. Quando ele foi até ao senador Omar Aziz, colocou: olha, eu tenho esse apoio, os deputados me apoiam, e o Marcelo Ramos do PR aceita ser meu vice. E aí o Omar chega e diz: não, mas como que se eu tenho outra informação? Marcelo me disse de outra maneira. E aí se criou aquele constrangimento todo, essa informação que circulou hoje pela manhã nos bastidores, né?
Pois é, e aí nós temos as convenções começando hoje, né, e seguindo aí na sexta-feira. Hoje só tem uma. Hoje só tem uma. Do PPS, deve lançar a candidatura de Liliane Araújo, a jornalista Liliane Araújo, que já disputou as 2 últimas eleições, tanto estaduais quanto municipais, né? Em 2014 disputou uma vaga para a Assembleia Legislativa, não conseguiu. Em 2016 disputou para vereador, para a Câmara Municipal de Manaus, e também não conseguiu se eleger. E agora o PPS lança a candidatura dela com o objetivo de colocá-la aí no cenário, né, como uma vitrine para 2018. A Liliane tem alguns problemas que precisam ser esclarecidos. O PPS mesmo, ela disputou na eleição passada por um outro partido, pelo PR. Me parece que a filiação dela não foi oficializada da maneira que deveria ser no PPS, a informação que nós temos e que o PPS ainda não esclareceu o suficiente a esse respeito, e nem a desfiliação do PR, né? Precisa confirmar essa informação para saber se ela consegue realmente se efetivar como candidata ou se concorre subjúdice, que me parece que pode ter o mesmo efeito, porque ela consegue participar da propaganda, né? Botar uma campanha na rua. Uma campanha com um partido só como o PPS, é uma campanha que tem pouca possibilidade de vitória. Porém, a medida aqui não é a vitória, né? A possibilidade de aparecer um pouco para 2018. É o tipo de campanha, Rosiane, que nem chega aí para a rua, né? Ela fica só na televisão mesmo, aproveitando esse espaço do tempo de televisão para se apresentar como candidata. E ficar conhecida para só um parêntese aqui, só um parêntese a gente continuar aqui a análise. Tem um comentário na live do Moisés Dutra. Ele não entendeu o que nós falamos a respeito de dizer com não jornalistas. Nós não nos referimos a jornalistas ou não jornalistas, não entramos nesse mérito. O que a gente está falando é de pessoas que participam das coletivas. As coletivas são convocadas. Via de regra, você não tem lugar para a imprensa, os lugares são todos ocupados por pessoas que trabalham com os políticos, né? O assessor do assessor, estão todos lá, e na hora que você tenta chegar próximo para fazer uma pergunta, você não consegue, né? A prefeitura tem uma pessoa que faz perguntas antes de qualquer jornalista, encerra a coletiva e você não consegue fazer pergunta nenhuma. Nessa coletiva agora mesmo acho que você, uma outra jornalista, 3 jornalistas conseguiram fazer perguntas. Então, às vezes não é nem o político que quer daquela maneira exatamente, às vezes já a forma como se conduz a coletiva para que a gente possa não participar. Tem um outro comentário aqui, né? Alexandre Simões. Vou torcer, inclusive pedir ao governador Davi que possa então apoiar o deputado estadual Luiz Castro. Afinal, o Luiz é um homem preparado para governar o estado, com altivez e transparência necessária para a sociedade. Aí o Alexandre Simões, que torce aí pela candidatura do deputado estadual Luiz Castro, que também é um dos 10 pré-candidatos. Me parece que o PSOL fechou também apoio à candidatura dele. E é uma daquelas candidaturas de posicionamento, né, que ele vai usar o espaço para colocar as ideias dele, da própria rede, nessa campanha. Exato, são aqueles candidatos que não têm nenhuma chance de competir, né, no pleito, não entram para competir, entram para marcar posição e para fazer a projeção da imagem para a eleição seguinte, né? Então, essa é a realidade. Agora nós temos, Rosiane Carvalho, para sexta-feira aí uma série de convenções, e tem o principal nome aí dessas convenções, que todo mundo está de olho, é do senador Eduardo Braga, né? Inclusive a gente tem informação de bastidores que ele já foi orientado por alguns aliados a desistir da candidatura, né, por conta de todo esse envolvimento do nome dele com a Operação Lava Jato, mas Braga bateu o pé e disse que vai ser candidato. E aí a gente não sabe hoje, por exemplo, se o prefeito Arthur Virgílio, que foi apoiado pelo Braga em 2016, né, para a reeleição, se vai manter essa aliança com o PMDB para essa eleição suplementar agora, né? Essa é a grande dúvida. Arthur vai apoiar a candidatura do Braga ou vai
apoiar Amazonino Mendes. Tudo pode acontecer. Agora, nos bastidores, o que a gente percebeu essa semana é que algumas pessoas, alguns aliados, pessoas que trabalham próximo na equipe, né, da gestão tucana, torcem para que haja esse rompimento com o PMDB, né? São pessoas que não ainda absorveram essa aliança, embora vitoriosa, né, do ano passado, mas que torcem para que haja realmente esse rompimento com o PMDB. Acho que não aceitaram bem essa união esses adversários históricos, que é o senador Eduardo Braga e o prefeito Arthur Neto, que estiveram juntos num palanque na eleição passada. Há uma informação, na verdade, os principais partidos dessa eleição suplementar, em função dos cargos que ocupam, em função do recall da eleição passada, é o PR, né, com o Marcelo Ramos, que não é o líder do partido, mas ele tem ele vem de 2 eleições majoritárias, com boas votações, com grande exposição. Tem o PSD, do senador Omar Aziz, que é um grande líder desse grupo que elegeu o Melo em 2014 e apoiava o Marcelo em 2016. O PSDB, que é o partido do prefeito Arthur, responsável pela gestão da prefeitura de Manaus. E nós temos o PMDB do senador Eduardo Braga, que é o líder das pesquisas, de todas as pesquisas, a maioria delas dá a vitória dele certa também no segundo turno. Então são os 4 principais partidos, mas a gente vê que as convenções todas marcadas para amanhã e uma indefinição danada. O que ficou mais visível, os rachas mais visíveis é o PSD, né? A própria convocação dessa coletiva há 2 dias da convenção, a gente não pode acreditar que ela é ao acaso. Ela foi simplesmente para anunciar obras e, por um acaso ali, o governador interino se expôs a falar sobre a eleição suplementar. Ela traz um recado muito forte. Ele estava acompanhado de 5 deputados estaduais. Esses 5 deputados estaduais, um deles, o Kleber Oliveira, jornalista aqui do Atual, lembrou bem antes da live, né? Ele é o deputado que representou na Justiça Eleitoral para que essa eleição fosse interna, né? Que essa eleição fosse indireta. Inclusive, a primeira pergunta que foi feita ao Davi a respeito de eleição, questionando se ele seria candidato, a resposta dele foi a seguinte: tenho chance se a eleição for indireta. Acho que tenho reconhecimento dos meus pares. Quer dizer, ele já descartou de cara ali que seria candidato na eleição direta, né? Então, ainda há um processo em Brasília, né, no STF, tentando suspender a eleição e fazer uma eleição indireta na Assembleia Legislativa. Se for assim, Davi é candidato. Agora esse grupo, ele tem mostrado nos bastidores a insatisfação com a tomada de decisão do senador Omar Aziz, que foi que incentivou e que lançou ali a candidatura do Amazonino Mendes e do ex-governador Amazonino Mendes, e eles consideraram não terem sido ouvidos na construção dessa candidatura, né? O senador Omar Aziz tinha um perfil, era avaliado por esses aliados todos de ser um político com uma liderança diferente do antecessor dele, do Eduardo Braga, porque ouvia todo mundo, tentava construir ali, né? Inclusive na Assembleia Legislativa, essa é a avaliação ali dos aliados, mas dessa vez tomou uma medida diferente que se tornou antipática. Teve várias reuniões com deputados estaduais, eles levaram o pleito deles ao senador Omar, que não querem apoiar o Amazonino Mendes, o ex-governador, e mostrando predileção aí pelo governador interino Davi Almeida. Me falaram que um dos deputados comentou comigo que uma dessas reuniões foi tão tensa que o senador Omar deu uns gritos bem constrangedores, né, para alguns deputados. Um deputado chegou a ficar bem, demonstrar ali todo o seu constrangimento, e foi necessário ele pedir desculpa, ligar no outro dia pedindo desculpa também. Então a situação está bem de conflito, e há 2 dias dessa convenção, dessa definição do PSD, esses deputados da base aliada vêm a público demonstrar ali o que eles vão,
que eles não estão interessados em embarcar nesse projeto de campanha que o Omar Aziz está desenhando como líder do grupo. Pois é, tem o PTN do atual presidente da Assembleia, presidente interino Abdallah Frach, né, que tem aí a possibilidade de fechar aliança com o PMDB e apoiar o senador Eduardo Braga. Estavam falando, inclusive, que ele poderia ser o vice, né? Isso não está fechado. Ele foi questionado lá também, nessa mesma coletiva do governador Davi, foi questionado sobre esse assunto e desconversou, né? Inclusive... pediu para errar ele, né? Então, Exato. Não me pergunte isso agora. Você fez a pergunta para o governador interino sobre o Eduardo Braga. Ele foi enfático, foi bem claro, não apoia o Amazonino Mendes. Quando perguntou sobre o Eduardo Braga, deu silêncio. O silêncio é uma grande resposta em política. Exato. Pois é, e olha, claro que o Davi Almeida, por ser do PSD, não pode apoiar formalmente o senador Eduardo Braga na eleição, mas pode apoiar informalmente, né? E como é que seria esse apoio informal? Nas viagens que ele fizer, nas conversas com prefeitos, tá? E articular um apoio pro... Eu acho que esse silêncio faz parte desse jogo, né, de véspera de convenção. Ao mesmo momento que você pressiona dizendo que o candidato do grupo não vai receber o apoio dessa estrutura importante que é o governo do estado, você diz que está em aberto apoiar. O silêncio diz, né, que está em aberto a apoiar o grande adversário do grupo. Certo. Então, acho que olha, agora, Rose, tem uma outra candidatura que não é certa, não tem nada definida, é de Marcelo Ramos, né? Que disputou aí o segundo turno na eleição de 2016 com o prefeito Arthur Vigílio Neto, tem uma capilaridade, tem um eleitorado fiel, outros não tão fiéis assim, né? Aparece nas pesquisas eleitorais muito bem, inclusive em algumas pesquisas com a possibilidade de vencer o Braga no segundo turno, né? Mas corre ele está com o mesmo problema que o Davi Almeida, não tem partido, ele é filiado do PR. O problema dele é um pouco menor que o do Davi Almeida. Ele é filiado do PR, não que não seja grande também, mas é um pouco menor. Presidente municipal do partido, mas a decisão é estadual, porque a eleição é estadual, e quem é o presidente estadual é o deputado Alfredo Nascimento, né, que certamente vai apoiar a candidatura do Amazonino Mendes. Agora, o interessante do Marcelo Ramos, ele ainda não perdeu o fôlego dessa disputa, a gente percebe pelas movimentações dele, né? E passou o final de semana, acho que ele viajou para uns 6 municípios do interior, ele usa a estrutura do partido para isso. Em São Paulo, a gente sabe que ele teve contatos para uma equipe, deixando ali de stand-by, digamos assim, uma equipe de marketing, uma equipe jurídica. Ele avança com a possibilidade, né, se chegasse a ser pré-candidato, a se confirmar a candidatura dele. E esse avanço dele não é um voo às cegas. Há uma participação do deputado Alfredo Nascimento em todas essas costuras que ele tentou fazer nesse período todo, e no dia, segundo ele, às 10 horas do dia 16, todo mundo vai saber o que vai de fato acontecer. Você quer ler? Mas tem uns comentários aqui, né, de pessoas que estão acompanhando. O Alexandre Simões informou pra gente que a convenção do PSOL aconteceu ontem à noite e que foi indicado o João Vitor Tayá para ser o vice do Luiz Castro. Então, a chapa do deputado estadual Luiz Castro vai contar com o vice do PSOL. É a mesma de 2016 para a Prefeitura de Manaus, né? Luiz Castro com o vice do PSOL, né? O Samuca Salles fala, mas é verdade que o cara da Combo... É a cara da Kombi, né? José candidato? Sim, é verdade. Ele anunciou a pré-candidatura dele, a candidatura só na segunda-feira, quando houver o registro, né, no TRE. E que todas as instâncias internas do PT confirmaram a candidatura dele. Sim. Mas há uma informação de bastidor que o PMDB ainda tenta uma conversa, uma aproximação com o PT na tentativa de ter o apoio do PT aqui nessa eleição suplementar. Pois é, o PT é o partido que tem o maior tempo de TV, né? Então é um partido importante para qualquer candidato. Mesmo que o
o Zé Ricardo saia sozinho, tem um bom tempo de TV, né? Eles fecharam uma decisão tomada no encontro estadual do partido, depois confirmada pela executiva nacional, no encontro nacional do partido, que foi aquele encontro em que foi eleita Gleisi Hoffmann para ser presidente nacional do PT. Naquele encontro, o PT também bateu o martelo e disse que no Amazonas, na eleição suplementar, o partido teria candidato próprio e seria o Zé Ricardo, né, que já tinha sido uma decisão anterior do partido aqui. Então, eu acho muito difícil o PT desistir agora e apoiar a candidatura de Eduardo Braga. Mas a gente precisa esperar até sexta-feira para ver como é que tudo vai ficar. O PT perdeu o apoio do PCdoB, que estava junto com o partido na eleição agora municipal, em que o Zé Ricardo teve uma votação expressiva, né? Alcançou uma grande visibilidade em Manaus. Ficou em quarto lugar, né? Com mais de 100 mil votos. E só o Zé Ricardo, o deputado Zé Ricardo, a gente percebe que quando cobre a Assembleia o perfil de político, né? De política que ele costuma fazer. Ele, em alguns momentos esteve muito próximo do Luiz Castro, do próprio Marcelo Ramos, quando era oposição na Assembleia, mas ele sempre se conduz muito só, né, se isola. Alguns projetos dele muito importantes não são aprovados porque ele não consegue ali a adesão dos outros deputados, que alguns deputados de oposição conseguem transitar com a base, conversar e ter aprovação. Isso aí tem os pós e tem os contras, né? E a gente percebe que nessa costura dessa candidatura e também pelas questões internas que o PT também decidiu, né? Porque já decidiu a candidatura para o governo e decidiu lançar em 2018 para esse ano, para o Senado. Então, fez uma escolha muito isolada, distanciada do PCdoB. O PCdoB acho que percebeu que poderia ter aí uma perda política muito grande e voltou a se aproximar ali do Braga, do PMDB aqui no Amazonas. Pois é, enquanto o PCdoB voltou, a Rebeca Garcia parece que saiu, né? Pois é, a gente falou com algumas pessoas do PP essa semana, ao mesmo tempo que se lança a pré-candidatura, não foi nenhum lançamento como o Silas Câmara fez, ele anunciou que ele seria pré-candidato e o vice dele e tal, foi uma coisa que se confirmou por meio da imprensa. E eu falei com o secretário-geral do PP essa semana, o Walter Cipelli, ele disse, olha, está lançada a pré-candidatura, mas certo mesmo só na sexta-feira. A gente ainda está conversando com muita gente. E aí eu já ouvi falar que há um interesse de compor, né, com o PSD, com o PDT, nesse lançamento do ex-governador Amazonino Mendes, nessa disputa. E para as possibilidades de vice dele estão ampliando, né? A Rebeca Garcia, foi cogitado o Rocieli, do PSD, o ex-secretário de Educação, que é filiado ao PSD, e alguns interlocutores próximos aí do Arthur Neto, do prefeito Arthur Neto, cogitam aí emplacar o Arthur Bisneto, se houver uma composição do PSDB nesse apoio à candidatura de Amazonino Mendes. Ok. Então, mais alguma coisa, Rosiane? Por mim, a gente... Aqui tem o Moisés Dutra, também voltou a comentar aqui. Qual a análise que vocês fazem do silêncio do Marcos Rota? Isso indica um distanciamento do senador Eduardo Braga? Ingratidão ou medo de acontecer com ele o que aconteceu com Issa? E aí? Olha, eu soube de uma conversa que houve entre Eduardo Braga, Arthur, Marcos Rota e Bisneto, né? Arthur Bisneto. Nessa conversa foi inclusive discutida a possibilidade de não o Braga, mas o Rota se lançar candidato ao governo do estado. E o Braga rechaçou de cara essa proposta, né? Não quis discutir essa questão. O Rota então está aí fazendo o trabalho dele de vice-prefeito, né? Sem o partido, você não tem como ser candidato, né? A eleição no Brasil ainda é assim, para ser candidato você precisa ter um partido. Então, quem manda no PMDB é o Eduardo Braga. E quem manda na prefeitura é o Arthur Neto. Exato, o Rota está filiado, ele manter o silêncio talvez uma atitude
sensata aí Nesse momento não é só ele que está mantendo silêncio, só quem está rompendo o silêncio são os filiados do PSD e os deputados que apoiam ali o governador interino. Exato, mas inclusive essa questão do silêncio. Pode ser que esse constrangimento que o Moisés aqui provoca nessa pergunta, esse silêncio pode ser constrangedor após a definição das alianças e durante a campanha. Sim, claro. Caso o PSDB realmente não apoie, não apoie o PMDB como o PMDB apoiou o PSDB em 2016. Né? Exatamente. E só para a gente encerrar essa questão do silêncio, todos os partidos estão fazendo muito segredo, né? Ninguém diz, por exemplo, quem é que está apoiando quem, né? Só aqueles que já definiram mesmo, como o pessoal vem a público dizer que eles definiram a candidatura, vão apoiar Luiz Castro, mas a maioria dos partidos, são muitos, são mais de 30 partidos, a maioria está ainda discutindo esses acordos, né? Por quê? Porque os candidatos precisam principalmente de tempo de televisão. E qualquer partido ali soma alguns segundos de televisão, né? Qualquer aliança com qualquer partido é importante. E aí os partidos negociam mesmo, né, nesse período. E o partido X não diz que está fechado com o partido Y, porque vem outro lá e tenta tirar ele daquele arco de alianças. Então até sexta-feira vai ter muito silêncio, vão ter muitas conversas de bastidores. Muito blefe. E muito blefe. A gente vai acompanhar e tentar trazer aí ao nosso leitor e ao nosso internauta essas informações. Eu percebi aqui que tem várias perguntas sobre fulano é candidato mesmo, fulano é candidato mesmo. A gente tem uma matéria que foi publicada na manchete de ontem, é possível acessá-la através do site, né, onde tem manchete. E a gente fala sobre as candidaturas que estão ligadas ao grupo do senador Omar Aziz, mas lá a gente tem um quadro com todos os pré-candidatos. Exatamente. Todos são pré-candidatos agora, todos os balões de ensaio estão lá e na sexta-feira, nas convenções ao longo do dia, a maioria delas pela manhã, a gente vai atualizar no site quem realmente for confirmado como candidato. Agora, com um detalhe, como o registro de candidatura só encerra na segunda-feira às 19 horas, é possível que na segunda-feira também haja surpresas. Exato. Por enquanto são 10, né? São 10 candidatos, está lá na matéria, os 10 pré-candidatos. E a gente encerra por aqui agradecendo a sua audiência. Muito obrigado.